Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez gravando meditação, um estudo da palavra, para edificação do povo de Deus, diante do nosso impedimento de poder estar nos reunindo como igreja. O Conselho da Igreja Presbiteriana de Pirá resolveu manter a suspensão dos trabalhos até uma segunda ordem, aguardando aí que na semana que vem retornemos com fé em Deus. A semana dia 6 de abril possamos retornar aí às atividades normais diante do decreto municipal. Nós vamos continuar essa semana com as meditações até sábado, se assim Deus permitiu, até sexta, e temos as reuniões de oração. A igreja vai abrir às tardes, a partir de 4 horas, para os irmãos que podem sair de casa, que não se encaixam no quadro de risco, possam estar reunidos ali para a gente poder orar um pouco ao Senhor juntos, mesmo que num grupo menor, mas ainda assim estarmos orando e os demais permanecerem em suas casas, por prevenção, por proteção. E domingo, então, nós teremos novamente as 2 lives, tentarei fazer para a glória do Senhor pela manhã e também à noite, se assim Deus nos permitir, nos conceder essa graça de juntos podemos compartilhar a palavra do Senhor, pelo menos por este meio de comunicação. Eu vou dar uma pausa nas meditações em Abacuque e vou estudar com os queridos acerca de alguns pontos da confissão de fé de Westminster, confissão de fé da nossa igreja, para edificação da Igreja Presbiteriana de Pirá, bem como daqueles que acompanham, dos amigos e irmãos que acompanham o canal da igreja aqui pelo YouTube. Então, eu queria começar, e se Deus nos permitindo, domingo nós faremos as 2 lives, terminando então o profeta Abacuque, o capítulo 3, tanto pela manhã quanto pela noite. Eu queria começar lendo Efésios capítulo 3, capítulo 1, melhor dizendo, Efésios 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Santo Deus e bendito Pai, glórias, ó Deus, sejam dadas ao Senhor. Louvado seja o Senhor para sempre, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor fez todas as coisas conforme o conselho da tua própria vontade. Porque o Senhor nos escolheu, nos predestinou, o Senhor nos separou antes mesmo da fundação do mundo para sermos teus, para sermos o teu povo, para sermos a tua igreja, Senhor. E ainda existem tantos, ó Pai, que o Senhor escolheu e já inscreveu no livro da vida do Cordeiro, e que ainda, ó Deus, estão nas trevas. Por isso nós suplicamos, traga-os, ó Pai, para a tua maravilhosa luz. Traga-os, ó Deus, para o Evangelho, converta-os, ó Pai, tire-os das trevas, como um dia o Senhor fez conosco, para a glória do teu nome, Senhor. E agora, ó Pai, quando vamos estudar a tua bendita palavra, Senhor, quando vamos meditar nela, abre o nosso entendimento e coração, e conforte, ó Deus, e fortaleça os nossos corações,
Tire, ó Deus, toda angústia e aflição, todo o medo e preocupação que tem assolado as nossas vidas, ó Pai, nesses dias em especial, ó Pai, de reclusão e de dificuldades, ó Deus, para tantos, ó Pai, para cada um de nós nas nossas necessidades particulares. Ó Deus, traga de volta, ó Pai, a oportunidade de reunirmos como igreja para adorar o Senhor, ó Pai. Faça com que a tua igreja se abra suas portas, ó Deus, para que ela possa, ó Pai, louvar o teu nome, ó Deus, em um ajuntamento solene, Senhor. Nós suplicamos, ó Deus, traga-nos de volta essa oportunidade, ó Deus, para a glória e louvor do Senhor. Ainda assim, ó Deus, faça-nos descansar na tua vontade, pois sempre é a melhor e sempre será a melhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, hoje eu vou estudar com vocês, nós vamos estudar sobre o capítulo 3, apenas a seção 1 da Confissão de Fé de Westminster. Confissão de Fé elaborada pelos puritanos, 1643 a 46, em Westminster, ali em Londres, na Abadia de Westminster, e ali na Inglaterra. Então, trazendo para nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil adota esses documentos como seus símbolos de fé, como padrão doutrinário, a Confissão de Fé, os Catecismos Maior e Breve, e aplica a vida da Igreja para que possa entender a sistematização doutrinária. Então aqui nós temos um sistema doutrinário que é apresentado em capítulos, e o capítulo 3 trata dos decretos eternos de Deus. Eu vou ler a seção 1 e nós então meditaremos e estudaremos um pouco acerca dessa verdade. Diz assim: desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, aqui é a seção 1 do capítulo 3. Eu gostaria de ler agora, de onde eles extraem alguns textos que os nossos irmãos extraíram ali no século XVII, meados do século XVII, e um dos textos foi Isaías 45, e outro texto que eu vou ler agora, Romanos 11. Isaías 45, versículos 6 e 7, dizem assim: para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ainda Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então Deus, ele falando por meio de Isaías e por meio de Paulo, ele vai mostrar claramente para a sua igreja que ele criou todas as coisas. E aí nós podemos dizer que antes mesmo de criar, ele decretou todas as coisas. Então poderíamos assim afirmar que a primeira ação no projeto santíssimo da Trindade de criação, queda, redenção e consumação, que é a conclusão, a parousia, quando Cristo voltará, então haverá o juízo final. Então, podemos dizer que primeiramente a toda essa ação você tem a ordem, o decreto, ou os decretos, como é costumado, também nós nos referimos a ele. Deus não foi coagido ou forçado por nada e ninguém. Ele fez isso de sua livre vontade, ele quis fazer. Ele não se achava sozinho ou se sentindo triste, precisava de alguém, necessitado de adoração. Não, ele não tinha necessidade alguma, ele quis fazer. É o que diz-nos as Escrituras, é o que os nossos padrões de fé nos ensinam. Ele decidiu fazer. Ele fez tudo de forma maravilhosa, para o louvor da sua glória. Tudo foi feito para o seu louvor. Logo, tudo deveria ter a sua primeira ação e direcionamento à glória do Senhor. Tudo. Aí tudo se refere o quê? Tudo.
acordar, deitar, acordar, dormir, levantar, alimentar-se, trabalhar, descansar, passeios, lazeres, casamento, gestação, criação de filhos, os estudos, a formação acadêmica, o diploma que recebemos, a conclusão de cursos, as férias que alguns são privilegiados por Deus a desfrutar, as formaturas, o exercício das profissões, governos, tudo, a vida, a morte, a cura, a doença, tudo acontece em primeiro lugar para a glória do Senhor. É tanto que a primeira pergunta do breve catecismo vai trazer luz a essa questão. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou desfrutar dele para sempre. Então, glorificar a Deus. O fim principal e supremo. Por quê? Porque você tem outros fins. Então, alguém que trabalha, ele espera receber o seu salário. Ele pretende edificar a sua família, edificar a sua casa. Ele pretende construir, mas em primeira mão, a glória do Senhor. Em primeira mão, o louvor do Senhor. Então, na dependência do Senhor e na adoração do Senhor, então ele consegue secundariamente todas as coisas. Então, isso deveria ser a nossa orientação, isso deveria ser o nosso entendimento. E daí, então, termos a resposta que tanto a filosofia como os pesquisadores não conseguem achar. De onde vem um homem, para quê, ou qual é o motivo da existência do homem, né? Quem é o homem? Então, o homem foi criado por Deus para a sua glória. O mundo não veio do caos, o mundo não veio do Big Bang, não foi uma explosão. O homem não veio de evolução de células. O homem não veio dos primatas que se evoluíram. Todos são criados por Deus. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o sistema de educação que emprega a mente à destruição da criação divina e traz a evolução é porque é anti-Deus mesmo, é ateísmo puro, para destruir o princípio da criação. Logo, se destrói-se o princípio da criação, vai se destruir todo o padrão moral, porque já que Deus não criou, quem é ele para exigir nada? E aí, então, nós podemos observar e entender biblicamente um projeto maravilhoso que vai se desenrolando nas Escrituras, que vai sendo desvelado. Nós temos na Escritura uma progressão até Cristo. E aí de Cristo agora é o fim dos tempos, porque a partir de Cristo são os últimos dias, que podem durar 2000 anos, como já estão durando, que podem durar mais 1000 anos, que pode durar apenas mais um dia, que pode durar apenas mais algumas horas. Então, tudo isso está debaixo de um decreto, de um projeto divino. Tudo isso inclui até mesmo aqueles que Deus preteriu, aqueles que Deus escolheu para salvar, aqueles que Deus preteriu não salvando. Deus não quis escolher para ser alvo do seu amor salvífico e redentivo. O profeta Isaías diz que do nascente do sol ao poente, de um extremo ao outro, não existe qualquer outro Deus que seja. Só existe um único Deus. O Shema de Israel, né? Deuteronômio 6, versículo 4. Só existe um único Deus. O Senhor Javé, o Senhor Adonai, o Criador de todas as coisas. O Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que comissionou Moisés. O Deus que estabeleceu o seu povo Israel. O Deus que na nova aliança estabelece a igreja. Nos fundamentos que ela tem. No fundamento apostolar. Na doutrina apostólica. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Todos os deuses que você já ouviu falar são obra e imaginação da mente dos homens. Eles não são deuses de fato. Eles não têm nenhum poder em si mesmos. Eles precisam da criação. Eles precisam de outras criaturas. Eles não conseguem por si mesmos. Eles não podem por si mesmos. Eles precisam de fôlego para respirar. Ou seres inanimados, né, que não vão ter então necessidade de respirar, mas que precisarão de alguém para carregá-los. Precisarão de alguém para movê-los. Precisarão de alguém para manipulá-los. Então, isso tudo se torna objeto de adoração.
E nós podemos ter de coisas complexas a coisas menos complexas, como por exemplo, você vai estudar e vai perceber que existem os objetos da adoração, né? Você vai ter a vaca para alguns, você vai ter o elefante para outros, você vai ter o homem para outros, você vai ter vários instrumentos e várias criaturas, o sol, a lua, as estrelas, os astros. Mas também tem coisas menos complexas, como a esposa, o marido, os filhos, os pais, o trabalho, os meus bens, minha fazenda, carro, minha bicicleta, meu livro, o brinquedo da criança, que não pode quebrar, que não pode se perder por nada. De repente, aquele vaso da sala, que ninguém pode tocar nele. Ou de repente, os meus pais, que ninguém pode falar deles. Ou a minha família, se morrer minha vida acabou. Ou eu para minha família também. O trabalho, que não pode faltar, sem trabalho eu morro. O pão, quantos que adoram o pão, como se o pão fosse acabar, a comida, né? Então o Senhor vai condenar a glutonaria. Quantos idolatram a comida, quantos idolatram o prazer, quantos idolatram o lazer, quantos idolatram a filosofia, partidos políticos, quantos idolatram até não fazer nada, o sofá, a cama. Porém, somente diante de tudo isso, só existe um único Deus. É isso que as Escrituras nos ensinam, e isso deve alimentar a nossa mente. Foi Ele, o único Deus, Deus verdadeiro, que decretou todas as coisas. E por seu decreto e sua voz, tudo passou a existir e a acontecer. E esse decreto é eterno, pois Deus é eterno. Veja o que o autor aos Hebreus diz acerca dessa verdade. Hebreus capítulo 6. Olha o que ele vai falar acerca da imutabilidade dos decretos de Deus, ou do decreto divino. Hebreus 6, versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, o decreto, se interpôs com juramento. Então Deus quis mostrar a imutabilidade. Por que os decretos de Deus são imutáveis? Porque Deus é imutável. Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Porque os decretos de Deus são eternos? Porque Deus é eterno. Então o decreto de Deus, ou o próprio Deus, não é mudado por circunstâncias. Quando hoje muitos querem reinterpretar a Bíblia, muitos querem reinterpretar os padrões de fé da nossa igreja, muitos querem reinterpretar o que os apóstolos disseram ou o que a lei de Deus diz, trazendo novas interpretações, e isso à luz não da Escritura. Não é porque eles estão sendo iluminados pela Escritura, mas é porque estão condizendo com a cultura ou com a filosofia dos dias. Então, Deus se torna mudável, Deus se torna flexível. Basta que a cultura dite, basta que a regra seja alterada. Ora não, a regra vem de Deus, ela é inalterável. Os princípios estabelecidos por Deus são inalteráveis. Deus estabeleceu da forma como é encontrado nas Escrituras. O padrão de autoridade, o padrão de ofícios da igreja, o padrão do culto, o padrão de autoridade social, de relacionamentos sociais, o padrão de patrão, de empregado, o relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos. Uma ordem estabelecida e imutável, e inalterável. Deus decretou e fez tudo de tal modo, ao qual ele nem ele mesmo é o autor do pecado. De forma tão sábia, o homem ele vai pecar. O homem ele vai se inclinar à sua própria cobiça. O homem vai inclinar seu coração a seus próprios desejos. É por isso que as Escrituras nos dizem que Deus então mudaria o nosso coração, nos daria um novo coração. Mas ainda nessa terra, até que aconteça a consumação, estamos em um corpo de pecado. Estamos em um corpo de misérias que vão receber e viver consequências da miséria, que são a miséria é consequência do pecado. E quem
Todos os homens, não há um sequer. Um único perfeito e justo homem esteve nessa terra e agora está assentado à destra do Pai, o Senhor Jesus Cristo. O único que não conheceu o pecado. O único que não pecou. Deus, ele não pode ser contaminado pelo mal. Deus, ele não pode suportar a iniquidade. É isso que diz o salmista Davi no Salmo 5. Salmo de número 5. Olha o que ele diz no versículo de número 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Contigo não subsiste o mal. Deus não se agrada com a iniquidade. Deus não tem prazer, Deus não tem como... A iniquidade não pode subsistir diante de Deus, é por isso que não vai haver pecado no céu, e Ele lançará o pecado juntamente com aqueles que Ele preteriam no inferno, onde estarão Satanás e os demônios, sendo punidos por Deus, sendo alvos da ira de Deus. Todos aqueles que não estiverem em Cristo, porque quem estiver em Cristo são aqueles que o Senhor mesmo escolheu para que, antes da fundação do mundo, como nós lemos em Efésios 1, para ser alvo desse amor e dessa graça. O mal não pode subsistir diante do Senhor, Ele é puríssimo, Ele é santíssimo. Por isso nós precisamos ter cuidado com a doutrina bíblica, com o que nós ouvimos ou deixamos de ouvir. Nós precisamos ter cuidado com como nós lemos a palavra de Deus, como nós a interpretamos, como nós estamos utilizando ela para que nós não façamos de um uso inapropriado, porque estaremos incorrendo em mais e mais problemas. E o problema de entender o decreto de Deus gera outros grandes problemas. Por que vai haver tanta dificuldade? Por que vai haver tanto cisma e tanto problema na interpretação bíblica? Porque nós não aceitamos o decreto divino. Então nós não vamos aceitar a predestinação como ele é apresentado na Bíblia. Nós não vamos aceitar a eleição ou a preterição. Nós não vamos aceitar o culto como ele tem que ser bíblico. Nós não vamos aceitar o padrão de masculinidade ou de feminilidade. Nós não vamos aceitar o padrão de patrão ou de empregado. Nós não vamos aceitar o padrão moral, o padrão ético, porque nós temos dificuldade com o decreto divino. Então, nós precisamos nos render a essa palavra, nós precisamos nos render a essa mensagem e pedir a Deus que abra os nossos olhos para a gente poder então viver de forma coerente com a própria palavra do Senhor. Olha o que diz o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Tiago, capítulo 1, Tiago 1, versículo 12 até o versículo 17, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, observe o 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ora, tudo vem de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora perceba quanto de pecado, quanto erro nós incorremos. Quantos pecados nós cometemos ao atribuir a outros o bem ou o mal, ou aquilo que é supostamente mal vindo a nossas vidas, e não a Deus, a quem deveríamos tributar toda a glória, independente da circunstância. Quando, por vezes, nós atribuímos até mesmo ao diabo ou aos demônios algo que aconteceu, quando de repente possa ser a mão de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo que o diabo ou os demônios sejam instrumentos de Deus naquele momento. Mas nós precisamos entender o agir de Deus. Ele vai dizer, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ele é que tem o caminho certo para os nossos pés trilharem. É isso que o salmista diz: Senhor, faz os meus olhos serem desvendados para eu contemplar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Me faça contemplar os teus mandamentos e decretos, me faça entender, Senhor. E então a gente vai dar a glória à sorte, ao acaso, ao esforço humano, né? As forças do homem não podem fazer nada. O homem, ele recebe tudo das mãos de Deus. A sabedoria que o homem tem não vem dele. Não vem dos seus muitos esforços em si mesmo, mas em Deus os capacitar, em Deus os fortalecer, em dar meios, em dar condições, em sustentar, em dar saúde, em manter a porta do emprego aberta. Colocamos o pão na nossa mesa e então dizemos obrigado, Senhor, porque o pão nosso de cada dia o Senhor tem nos dado. É o Senhor quem sustenta as nossas vidas. É o Senhor quem abre portas ou quem fecha portas. É o Senhor quem abre a ferida e quem fecha a ferida. É o Senhor que dá a vida, que tira a vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e outros vários textos. Quanto que nós temos pecado quando atribuímos a glória a outros. O meu esforço fez eu conseguir. Os meus esforços. Fiz por merecer. Claro, fizemos por merecer o pecado, o castigo e as misérias que virão a nós. Porque as misérias serão consequências dos nossos pecados. Claro que por vezes calamidades podem vir por causa da vontade de Deus para nos ensinar, para nos instruir, para a glória dele, porque ele faz o que ele quer do que é dele. E não pede conselho a homem nenhum. Ele não pede licença a homem nenhum. Ele não dá satisfação a homem nenhum. Ele diz o que é. Muitos olham para as Escrituras, muitos olham para o decreto divino como um conselho. A gente usa essas palavras, né? Mas parece que é apenas um bom conselho de Deus. Olha, meu filho, se eu fosse você, olha, minha filha, se eu fosse... Não, Deus está dizendo como é para fazer, como é que o agrada. Porque o contrário o desagrada. Então, queridos, se nós não observarmos e não nos atentarmos, nos debruçando sobre os decretos de Deus, absorvendo deles a mensagem do Senhor e aprendendo cada vez mais a viver e aplicar as nossas vidas, teremos graves problemas teológicos, grandes problemas de relacionamentos, e nós não vamos entender, e nós não vamos amadurecer, melhor dizendo, nós vamos ficar crianças na fé a vida inteira, precisando sempre de voltar ao leite materno, ao genuíno leite espiritual, e nunca podendo nos alimentar de algo mais sólido. Então nós vamos fazer como os demais. Nós vamos basear a nossa religião e a nossa fé em datas, em festas, em comemorações, em calendários que os homens então estabelecem, em práticas de comer, de não comer, do que beber, do que não beber, do que tocar, do que não tocar, em tipos de roupa que se pode usar. Nós vamos então ter graves e sérios problemas, não só no âmbito social, mas principalmente na adoração ao Senhor. Então, possivelmente, é possível que sejamos então rejeitados por Deus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor nos ensine a sua palavra. Traga luz à nossa mente, nossos olhos, para contemplar, desvendando os nossos olhos para contemplar e ver as maravilhas do Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Santo Deus e bendito Pai, glórias sejam dadas a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua bendita palavra. Obrigado, Senhor, pelos nossos símbolos de fé. Obrigado pela vida dos nossos irmãos puritanos, ó Pai, que o Senhor usou para poder, ó Deus, compilar e consolidar, ó Deus, pontos doutrinários, ó Pai, tão essenciais à fé cristã. Obrigado pela vida deles, ó Deus. Obrigado pela vida dos apóstolos, pela vida dos profetas, ó Deus, que foram instrumento nas Tuas mãos para fazer com que a Tua palavra fosse escrita e apresentada, entregue a nós. Mas, sobretudo, obrigado pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela obra bendita da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus com o Pai. Ó Pai, obrigado pelo Teu divino e maravilhoso amor em nos escolher para Ti. Ó Deus, nós suplicamos que essa mesma graça esteja dispensada sobre a Tua igreja, confortando os corações, consolando, ó Deus, os enlutados, amparando, ó Deus, os enfermos, ó Pai, renovando as forças do abatido, ó Deus, para que venhamos, ó Pai, ser fortalecidos cada vez mais e Te adorar cada vez mais e cada vez melhor. Edifique as nossas vidas e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe, meu querido, e até um próximo momento, quando poderemos estudar novamente a palavra de Deus, até que Ele nos conceda essa graça para a sua própria glória. Amém.